Muito bem, pessoal, vamos determinar a área do trapézio retângulo BCD na figura, sabendo que o raio do arco AB é igual a 1. Aqui a gente vai usar um pouco dos conceitos do círculo trigonométrico. O que a gente sabe? Que esse círculo ele tem raio igual a 1. Então esse segmento OD aqui, ó, tá vendo? É o raio desse círculo, então ele vai ter medida 1. Do mesmo modo que esse segmento aqui, ó, que vai de O até B, ele também vai ter medida 1, porque é o raio do nosso círculo trigonométrico, o raio desse arco AB aqui. Aí agora o que a gente precisa relembrar? O seguinte, esse segmento DE aqui, ó, que eu já vou até anotar, esse segmento DE, ele é igual ao seno do nosso ângulo, no caso, o seno de 30 graus. Então vamos colocar aqui, ó, ele equivale ao seno de 30 graus. Isso pelo seguinte, olha só, se a gente analisar esse triângulo retângulo aqui, ó, e a gente quer determinar esse segmento, ele está oposto a esse ângulo de 30 graus, então ele é um cateto oposto, e a nossa hipotenusa vale 1. E a gente sabe que o seno de um ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então a gente vai chegar a essa conclusão aqui, ó, de que esse segmento DE ele é igual ao seno de 30 graus. E aí, usando a mesma analogia, a gente pode concluir que o segmento OE, vamos colocar aqui, ó, o segmento OE, ele vai ser igual ao cosseno desse ângulo, ou seja, o cosseno de 30 graus. E aí a gente já vai anotar o seguinte também, que é esse segmento aqui, ó, que vai de B até C. Então, o segmento BC, vamos anotar aqui, ó, ele vai ser igual à tangente desse ângulo de 30 graus. E esse valor aqui a gente chegaria por uma semelhança de triângulos. Se você quer uma explicação teórica dessas relações no arco, né, no círculo trigonométrico, deixe nos comentários aqui para que eu possa gravar um vídeo na parte teórica, né, uma explicação sobre essas relações no nosso círculo trigonométrico. Agora vamos seguir aqui, ó. A gente já tem essas informações e aí o que eu vou fazer? Eu já vou colocar esses valores, porque um ângulo de 30 graus é um dos ângulos notáveis, né? Então a gente sabe de acordo com aquela tabelinha. O seno vale 1/2, o cosseno vale raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Agora olha só, como a gente quer determinar a área do trapézio, e a área de um trapézio é dado por base maior mais a base menor, vamos anotar aqui, ó, base maior mais base menor vezes a altura e tudo isso dividido por 2. Agora repare, a base maior do nosso trapézio é esse segmento BC, que equivale à tangente de 30, ou seja, raiz de 3 sobre 3. A base menor vai ser esse segmento DE, que é o seno de 30 graus, que é igual a 1/2. E aí a gente precisa determinar a altura. Como esse trapézio é um trapézio retângulo, então a nossa altura é esse segmento aqui. E como que a gente vai chegar à conclusão dessa altura? Reparem, esse pedaço OE aqui, ó, ele é o cosseno de 30 graus. Então, esse pedacinho aqui, ó, EB, que vai ser a nossa altura, ele vai ser igual a todo esse segmento que vai de O até B, que é o raio desse círculo, então mede 1. E aí é só a gente tirar esse pedacinho que vai de O até E, e aí vai sobrar justamente esse segmento EB, que é a altura desse trapézio. Só que o nosso segmento OE é o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Então a gente já tem as nossas informações para calcular a área desse trapézio. Então como que ficaria? A área seria igual à base maior, que é dado por esse segmento aqui, ó, BC, e a nossa base maior, então, é raiz de 3 sobre 3. Vamos colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Mais a base menor. A base menor é o segmento DE, ou seja, o seno de 30 graus, 1/2. Vamos colocar aqui, ó, 1/2.
vezes a altura, que a gente definiu como sendo 1 menos a raiz de 3 sobre 2, e tudo isso aqui, ó, dividido por 2. Agora a gente vai ter que fazer um pouquinho de conta. Vamos lá, vou continuar aqui embaixo, olha só. A nossa área, então, vai ser raiz de 3 sobre 3 mais 1 meio. Como que a gente vai resolver isso daqui? MMC dos denominadores, MMC de 3 e 2 resulta em 6. Então, a gente vai trocar o nosso denominador aqui, ó, por 6. Daí é só dividir e multiplicar pelo numerador. Então, nós temos 6 dividido por 3, 2. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, tá aqui. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, a gente teria aqui 2 raiz de 3 mais 3 sobre 6. Agora, a gente vai fazer a continha com o nosso outro parênteses, que é 1 menos raiz de 3 sobre 2. A gente pode colocar 1 aqui. MMC de 1 e 2 é igual a 2. Então, vamos colocar aqui, ó, 2. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. Agora a gente vai colocar tudo isso dividido por 2. Agora a gente vai fazer a nossa continha aqui. Reparem, como nós temos uma multiplicação, a gente vai precisar fazer a distributiva aqui. O denominador a gente multiplica pelo denominador. Então vamos lá, olha só, nós vamos ter 2 raiz de 3 vezes 2, isso resulta em 4 raiz de 3. Agora eu vou fazer 2 raiz de 3 vezes menos a raiz de 3. Então vai ficar menos 2 vezes 1, né? Como tivesse uma raiz de 3 aqui, então 2. Agora preste atenção, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9, que dá 3. Então eu já posso colocar direto aqui, ó, 2 vezes 3, tá certo? Vamos lá, ó. Mais, agora é 3 vezes 2, que dá 6. E aqui a gente tem 3 vezes menos raiz de 3, que vai dar menos 3 raiz de 3. Tudo isso daqui vai ficar sobre 6 vezes 2, que dá 12. Daí detalhe, tudo isso daqui, pessoal, está dividido por 2, de acordo com a nossa fórmula, né? Com a área do nosso trapézio. Agora vamos lá, vamos continuar isso daqui, ó. O que vai acontecer? Aqui vai dar 2 vezes 3, que é 6. Então a gente vai ter menos 6 mais 6, então a gente já pode cortar, ó. Isso vai dar 0. Daí nós temos 4 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, que vai dar 1 raiz de 3, ou seja, raiz de 3. Tudo isso dividido por 12. E aí repara, como a gente está dividindo isso por 2, é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. Ou, a gente relembrando a ideia da divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então agora a gente tem raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, e 12 vezes 2, 24. Essa vai ser a nossa resposta, essa é a área do nosso trapézio. Agora é só a gente identificar qual vai ser o nosso gabarito, raiz de 3 sobre 24. Portanto, o gabarito vai ser o item A. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.